Shalom, povo de Deus! Tudo na paz, querido? Com você, com a sua mente, com seu coração? Você sabe que guardar a mente e o coração em Cristo Jesus é a melhor coisa para a nossa vida e para a nossa paz, não é isso? O momento de pastoreio tem esse desejo de ser um alimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, Salmo 19, diz que esse alimento, ele restaura a alma, ele alegra o coração, ele dá sabedoria aos simples, ele ilumina os olhos, ele traz eternidade e justiça. É uma bênção nós caminharmos por todo o conselho de Deus. Então, nós gostamos aqui sempre de iniciar nosso momento de pastoreio, louvando ao Senhor juntos. E eu quero te convidar a isso. Vamos louvar? Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
poderoso rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Que bênção, privilégio é para nós nos unirmos em louvor e adoração. E é interessante porque eu me lembrei aqui de algo que tem a ver com o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a história de Salomão e nós estamos exatamente naquele momento da edificação do grande templo.
E a Bíblia tem uma narrativa tão bonita no dia da inauguração. Diz que quando todos levantaram a voz em uníssono para louvar o Senhor, a glória do Senhor invadiu o templo. Já pensou que coisa especial, né? O salmista já dizia, Deus habita no meio dos louvores. É um privilégio para nós poder louvar o nome do Senhor juntos, né? Mas vamos ao nosso capítulo do dia. Nós estamos no primeiro livro dos Reis e chegamos ao capítulo 9. É exatamente nesse contexto. Desde ali do capítulo 6, você vai ver a narrativa da edificação do templo. É um negócio salomônico. Nós não usamos esse adjetivo, é porque é fantástico. Depois ele edifica palácios. No capítulo anterior, um capítulo muito bonito, daquele cultão de edificação do templo. Então a gente chega no 9. Eu quero ler essa primeira e grande, importante parte que nós temos aqui. Começa assim a palavra de Deus no capítulo 9 do primeiro livro dos Reis. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, e eu santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Até aqui, que ensino formidável. Veja que eu não preciso nem reler a partir do capítulo 6, primeiro porque você sabe. Salomão é reconhecido por ser rei de Israel logo após Davi, em um tempo de grande expansão e grande glória. E Deus tinha aparecido, quando ele diz assim, que Deus tornou-lhe aparecer como tinha aparecido em Gibeão, isso daqui faz remissão ao capítulo 3, em que Salomão vai se tornar rei e Deus aparece ali para ele, aquele conhecido texto onde Deus diz: me pede o que você quiser. E Salomão pede um coração compreensivo, com discernimento para julgar o povo. A famosa sabedoria, né? E aí nós temos aqui agora, depois de um tempo longo de construção do templo suntuosíssimo, dos palácios do rei, o capítulo 9 diz que Salomão terminou a construção. Terminou de edificar a casa do Senhor, o templo, e o palácio do rei. E tinha edificado, diz o texto, tudo o que ele desejou, tudo o que designou. E o texto diz então que o Senhor agora tornou a aparecer para ele, mas com uma grande curiosidade. E eu queria, nesse instante, que você parasse aí para observar essa curiosidade. O que Deus disse para Salomão assim que Deus se apresenta para ele? Eu ouvi a tua oração e a tua súplica. Uau! Sinceramente, quando você vem lendo, você não esperaria naturalmente essa fala. Por quê? Porque desde o capítulo 6, grande parte da narrativa é para revelar a suntuosidade das obras de Salomão. Ô, gente, é um negócio, pensando na época, suntuoso, salomônico. É enorme, só que não é só enorme estruturalmente falando, é tudo precioso. O quanto de ouro, de metais preciosos, não só em todo o acabamento, mas em todos os utensílios que são narrados, é um negócio assustador. Então o que a gente esperaria? A gente esperaria Deus aparecendo para Salomão e dizendo:
eu vi as suas obras. Eu vi o templo que você construiu. Eu vi a preciosidade dos utensílios, das colunas, dos revestimentos. Talvez é o que naturalmente nós esperaríamos. Era Deus se manifestando porque viu o que Salomão tinha feito. Não é isso que Deus afirma. O que Deus diz é: eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua súplica. Queridos, isso daqui revela muito para nós. E a minha primeira grande lição é essa. Não caia no erro. Mas eu já fiz tanto para Deus. Eu já gastei tanto do meu tempo na igreja e participei daqueles eventos e contavam comigo. Eu abri a minha casa e eu fiz. E você fica, como que se Deus fosse um devedor para você do tanto que você já fez. Muito curioso. O que fica claro aqui, que o que captura o Senhor, o que o faz presente, é um relacionamento íntimo, verdadeiro e genuíno com Ele. Porque é isso que a oração e a súplica denotam. Eu preciso fazer esse alerta porque é uma bênção servir. Nós todos somos chamados a servir no reino. A Bíblia chega a dizer que cada um de nós deve usar os seus dons para a edificação do corpo. Vem servir. Ainda digo mais, eu estou convencido de que grande parte do amadurecimento cristão está envolvido com essa disposição de um coração pronto para servir. Mas o texto está dizendo que a prioridade em uma vida com Deus é um relacionamento verdadeiro, genuíno, de fé, de oração ao Senhor. Conquanto Deus tenha visto, e foi muito bom aquele templo suntuoso, os palácios, quando Deus se revela a Salomão, ele diz: eu ouvi a tua oração. E aqui é bom que eu diga: que oração é essa? O que a gente pode aprender com essa oração? Isso é o capítulo anterior. Mas é um negócio tão lindo que eu vou sinalizar aqui para você. Que oração é essa? Que abre as portas dos céus. Que captura a atenção do próprio Deus. E que ele então resolve se manifestar. Que oração foi essa? É o capítulo anterior, capítulo 8. Logo a partir do versículo 23 diz que Salomão se põe diante do Senhor, na presença de toda a congregação, ele estende as mãos para os céus e ele faz uma oração. Ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. E ele sai falando aqui, eu queria pegar essa introdução, a oração que captura essa atenção e que revela alguém que tem um relacionamento com Deus, é uma oração repleta de adoração aos atributos de Deus. Ele é único, ele é imenso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é fiel, ele é misericordioso, ele salva. Querido, deixa eu te dar esse encorajamento. Eu sou da tese que é uma bênção, tá? Antes de cada refeição, momentos de livramento, você tem um momento de oração. Isso não é apenas um costume. Isso precisa ensinar o seu coração. Essa beleza e essa importância reiterada de tudo ser atribuído à bondade, à provisão, à glória de Deus na sua vida. Mas aqui tem um ensino. Você precisa, quando você vai estudar as Escrituras, quando você vai orar, você precisa adorar o Senhor.
Você precisa elogiar o Senhor. Você precisa louvar o Senhor. Você precisa dizer: o Senhor é o único. O Senhor é eterno, o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é quem salva. Salomão faz isso e a gente aprende aqui. Mas tem uma outra coisa muito interessante na oração. Ele vai conversando sobre Deus, sobre a fidelidade, sobre as promessas. Mas de repente, a partir do 30, eu estou no capítulo anterior, tá? No capítulo 8 ele diz: ouve então a súplica do teu servo e do povo de Israel quando eles orarem. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, ele vier a jurar nesta casa, ouve tu no céu, age, julga os teus servos, condena o perverso, faz recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justifica o justo. Versículo 33, quando o teu povo, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, mas ele se converter a ti, confessar o teu nome, confessar o pecado ao teu nome, orar, suplicar a ti, aqui nesta casa, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo, faze-o voltar à terra dos teus pais. Queridos, que coisa fantástica. A oração que Deus ouviu é uma oração de um coração quebrantado. É uma oração de um coração contrito. É uma oração de quem não se apresenta diante de Deus apenas com a sua lista de desejos de petição para que a varinha de condão. É gente que apresenta quebrantado dizendo: Senhor, o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor sabe que somos pó. Ele estava em um dos momentos de maior festejo, inauguração do templo. Mas ele diz: Pai, se o teu povo pecar e o Senhor intervir com disciplina necessária, mas se o teu povo se converter, se quebrantar, confessar pecados, pedir perdão, perdoa e restaura. Ah, queridos, que lição maravilhosa. Se a primeira lição é que muito mais do que as suas obras, Deus é capturado pelo seu relacionamento com Ele. Nós aprendemos aqui nessa oração que no relacionamento com o Senhor, nós precisamos ter um nível de aproximação do Senhor onde nós o adoramos, mas onde nós comparecemos na presença dEle com o espírito quebrantado. Senhor, se caminhos maus surgirem, se resvalarem os pés, se o Senhor me disciplinar, me ferir com a tua justiça e a tua razão, Senhor, por favor, que eu me quebrante, que eu reconheça os meus pecados, que eu me arrependa e clame por perdão, que o Senhor perdoe e me restaure. Que coisa linda. É o que nós aprendemos aqui no capítulo 9. O texto diz: o Senhor lhe disse: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica. E preste atenção, o que o texto vai dizer é que Deus diz para ele, e essa é a ordem, tá? Não é pela suntuosidade do templo, é uma bênção que o templo seja suntuoso. Eles fizeram de melhor. Mas Deus diz: eu ouvi a tua oração, a tua súplica, e então eu santifiquei essa casa para pôr o meu nome. Queridos, eu não escondo de vocês que eu fiquei tão reflexivo, porque aqui nas Graças nós estamos nesse momento, né? Nós temos sonhado com um novo templo, a gente tem projetos, a gente tem profissionais, e é tudo tão legal. Mas de repente, esse capítulo 9, eu pensei, tá aí um bom capítulo que poderia ser usado na inauguração de um novo templo. Senhor, se o Senhor não santificar este lugar com a tua presença e o teu nome, a suntuosidade, a grandiosidade, o conforto, a tecnologia não valem nada. A gente precisa da tua presença. E se é da tua presença, então nós queremos, como Salomão, nós queremos adorar o teu nome, engrandecer o teu nome, bendizer o teu nome, exaltar os teus atributos, reconhecer que a salvação vem do Senhor, que a misericórdia está em ti, a eternidade está nas tuas mãos, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o que nós queremos reconhecer. Mas não é só isso. Nós queremos também dizer que nós não temos nada em nós que nos faça poder exigir do Senhor a tua presença, se não for a tua graça e a tua misericórdia.
Na verdade, nós nos coramos de vergonha pelo nosso pecado. Nós sabemos que o pecado está sempre diante de nós. Mas o Senhor é esse Deus fiel, é esse Deus misericordioso. Perdoa os nossos pecados. Restaura-nos na tua presença. E de repente, o Senhor vem num templo, numa casa, e Ele santifica aquele lugar com a presença dEle, com o nome dEle para sempre. Que ensino maravilhoso, queridos. Essa dupla lição, muito mais do que as obras, é o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. E o relacionamento pessoal com o Senhor diz muito mais respeito a um coração cheio de adoração a Ele e a um coração quebrantado. Isso me lembra o salmista quando ele diz: os sacrifícios que agradam ao Senhor é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não despreza. Temos a prova aqui. Agora vamos para o próximo aspecto, porque ele é um dos aspectos de mais difícil compreensão das pessoas, sabia? Porque olha o que então Deus diz a partir do versículo 4. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, atenção, para fazeres segundo tudo que eu mandar e guardar todos os meus estatutos, os meus juízos, então eu confirmarei o seu trono sobre Israel para todo sempre. Não vai faltar sucessor. Porém, se os vossos filhos ou vós, de qualquer maneira, se apartar de mim e não guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, que eu vos prescrevi, mas fordes e servides outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser motivo de motejo, de zombaria entre todos os povos. Caramba! Que palavra forte. É uma estrutura de aliança, claro, é. E o que a gente lê aqui é mais ou menos assim. Se você andar em retidão, e você guardar, cumprir todos os meus estatutos, juízos, então é bênção até o fim. Se ao contrário, você e seus filhos, de qualquer maneira, se desviarem e não guardarem ali os meus mandamentos, meus estatutos, mas se vocês se desviarem para qualquer idolatria, então vou acabar com tudo. Então essa é a minha pergunta. Como é a aliança com Deus? São só duas opções? Parece que é o que tem aqui. E essa é uma forma didática muito clara das Escrituras. Ou você anda em perfeição diante de Deus, ou então, se você deixa de cumprir qualquer coisa, ira de Deus. Roberto, mas então quer dizer que a aliança de Deus, ela depende de mim? É da minha capacidade? É da minha perfeição em cumprir, guardar e seguir todos os mandamentos, estatutos e juízos? Quer dizer que se eu descumpro, se qualquer coisa se torna em algum momento um Deus, então é condenação? A minha pergunta é, não é isso que nós lemos? Queridos, quando nós olhamos com os olhos humanos para a santidade de Deus, para a revelação de Deus, e Deus na sua didática é muito claro ao colocar isso para nós, de fato é só isso. Deus é santo, santo, santo. Ele não pode compactuar com o pecado. Deus não é um velhinho bonachão do ho, que está tudo muito bem. Não é isso. É por isso que todos os seus preceitos, estatutos, juízos, eles revelam o caráter de Deus, a perfeição. E Deus não pode aceitar um compactuar banalizado. Então nós temos só essas duas opções.
Talvez alguém a essa altura esteja me dizendo: Roberto, mas vai ter esperança para quem? Porque se a Bíblia diz que todos nós, pela própria natureza, por sermos descendentes nesse sentido de Adão, nós já nascemos em pecado. Em pecado nos concebe a nossa mãe. O pecado está sempre diante de nós. É impossível para um homem guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor. E pior, a Bíblia não chega a dizer que quem tropeça em um único item da lei é réu de todos. Eu digo, é. Então você vai falar assim, danou-se. Talvez um mais estudioso esteja até dizendo, ô Roberto, e no caso de Salomão? A coisa se perdeu, né? Porque não foi Salomão que 2 capítulos na frente. Segue o momento de pastoreio, daqui 2 dias você vai ver no capítulo 11. Sabe o que você vai ouvir? Um dos capítulos mais tristes da história. Porque diz que Salomão, que ouviu tudo isso daqui, ele, primeiro, desobedeceu a Deus, se envolvendo com mulheres de todo tipo de adoração a ídolos. Mas não é só isso. O texto diz que ele foi cooptado por essas mulheres que adoravam Quetura, Moloque, Lá no capítulo 11 tem um monte de deuses. E sabe o que Salomão faz? Ele constrói templos para esses outros deuses. E a Bíblia chega a dizer que ele adora. Lê aqui capítulo 9. Lê o início do 11. Essa é a pergunta. Salomão foi para o inferno? Porque essa aliança que Deus estabelece aqui, andar, seguir, guardar, cumprir, se não, está eliminado. Lê o 11, você vai ver, ele não cumpre. Como é que você responde uma coisa dessa? Queridos, a Bíblia revela na sua progressão exatamente, só tem 2 modos. Ou você é perfeito, ou você vai ser condenado. E ela ensina esses 2 caminhos para te levar a uma posição tal em que você entende. Não é suficiente uma ajuda. Não é suficiente uma orientação, um conselho. Eu preciso de salvação. Eu não dou conta. Pois eu quero passear rapidamente por essa forma sábia do Senhor e se revelando nas suas escrituras e dizer para você que tem um único, terceiro caminho. Eu vou começar contando para vocês essa história de Salomão. Alguém vai perguntar, então Salomão se perdeu, foi para o inferno. Deixa eu ler para vocês, no 2º livro de Samuel, no capítulo 7, Deus, pelo profeta, está conversando com Davi. E ele diz assim, ô Davi, quando os seus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, falecer, então eu farei levantar depois de ti um descendente teu. Ele vai proceder de ti, e eu estabelecerei o reino dele. Este, que é o seu descendente, edificará uma casa ao meu nome. Deus está falando de quem? Salomão. Foi o que Salomão acabou de fazer. Salomão edificou uma casa. Este edificará uma casa ao meu nome. E eu estabelecerei no trono, para sempre o trono do seu reino. E o versículo 14 diz, eu lhe serei por pai. Ele me será por filho. Atenção, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites dos filhos dos homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como eu a retirei de Saul, a quem eu tirei de diante de ti. Deus diz a Davi que o que faz a diferença na vida de alguém é a visita do Deus da misericórdia, tornando-o filho e tratando-o como filho. Deus disse para Davi, eu não vou tirar dele a minha misericórdia, como tirei de Saul. Mas é curioso, porque Deus diz para Davi,
se ele me transgredir, eu vou disciplinar. E aí eu te adianto que se você ler lá o capítulo 11, você vai ver que ao final Deus disciplina Salomão e disciplina do jeitinho que ele disse aqui a Davi, com varas de homens e açoites dos filhos dos homens, porque levantam homens lá para serem juízo de Deus contra Salomão. Mas o texto de 2 Samuel 7 revela para nós um Deus de misericórdia. Por que será que Deus resolveu agir com misericórdia para com Salomão e tratá-lo como filho, mesmo que fosse necessário discipliná-lo por suas transgressões? Por quê? Deixa eu ler para vocês então sobre o nascimento de Salomão. Você lembra o que aconteceu no nascimento dele? 2 Samuel 12, no final do versículo 24 é dito que Batseba teve um filho e Davi deu o nome de Salomão, ponto e vírgula. A última frase do versículo 24 do segundo livro de Samuel, no capítulo 12, diz: e o Senhor o amou. O verso 25 diz: Davi entregou o menino Salomão nas mãos do profeta Natã, e o Natã lhe chamou de Gedidias. Quer dizer que se alguém perguntasse qual que é o nome de Salomão, você fala, mas que pergunta esquisita, porque Salomão tinha pelo menos esse apelido, Gedidias. O Natã pega o menino aqui no braço e fala Gedidias. Por quê? O texto bíblico diz que é por amor do Senhor. Sabe o que significa Gedidias? Gedidias significa amado de Javé. Deus se revelou ao profeta dizendo: eu amei esse menino. O texto por 2 vezes, no capítulo 12, lá de Samuel que nós lemos, ele diz por 2 vezes: Deus amou esse menino. E ao amar esse menino, Deus o visita com misericórdia e como um pai que trata um filho a quem ama e que o disciplina, ele abre uma via que nós precisamos compreendê-la. Qual é a via? É a via do amor de Deus e da sua misericórdia. Para mesmo alguém que é incapaz de cumprir com perfeição os requisitos da aliança, o amor de Deus na sua misericórdia é quem garante salvação e eternidade. Querem ouvir mais sobre Salomão? Deixa eu ler para vocês o que está escrito em Neemias, no capítulo 13, no versículo 26. A Bíblia está falando sobre o pecado de se envolver. No caso aqui está falando de homens, né? O pecado de se envolver com mulheres que não são do Senhor. E aí no versículo 26 do capítulo 13 de Neemias é dito assim: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Ou seja, nunca foi escondido os pecados de Salomão, e ele pecou nesse quesito por se envolver em relacionamentos múltiplos e por se envolver em relacionamentos múltiplos e com mulheres que não tinham o temor de Deus. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo: não pecou nisto Salomão? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus. É o amor de Deus. Veja o que a Bíblia diz para você entender e a gente ficar aqui tentando explicar essa terceira opção, que é o que a Bíblia vai mostrar para nós ao longo dessa revelação. Ela vai mostrando, Deus só pode se relacionar com o puro, com o santo, com o perfeito. O que não cumpre e o que não guarda,
tem que ser condenado. E você vai ficando naquela tensão. Eu vou ser perfeito, eu vou ser perfeito. Eu não dou conta de ser perfeito. Eu estou perdido. Naquele desespero. E aqui na caminhada vai surgindo. O amor de Deus o faz vir até você para revelar a sua misericórdia. Para resgatar você para ser filho. Mesmo que seja necessária a disciplina. Mesmo que seja necessária a correção. Porque o Deus que vai atrás é o Deus que ama e é o Deus que vai lhe resgatando. Mas essa altura do campeonato pode surgir aqui uma perplexidade. Peraí, então esse amor de Deus, ele deixa passar então os pecados. Salomão se envolveu com todo tipo de idolatria, com promiscuidade, com relacionamentos heterodoxos. Aí então por causa do amor ficou tudo bem? Não. Um dos textos que deixa isso mais claro, com quanto seja de difícil interpretação, é lá em Números 14. O versículo 8 diz: o Senhor é longânimo, Ele é grande em misericórdia, Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Não entendi. Pois é. Como assim Deus é longânimo, Ele é grande em misericórdia, perdoa, mas não inocenta o culpado? É isso mesmo que você lê. A Bíblia deixa claro que o Deus do amor e da misericórdia, Ele não pode deixar impune os pecados. Roberto, então como é que a gente entende isso? Como é que Deus pode amar uma pessoa igual Salomão ou a mim, que é inconstante, que é incoerente, que até sabe o caráter de Deus, mas que cai, que peca? Como que esse amor vai poder, por misericórdia, tratar como filho se Deus não inocenta o culpado? Você quer saber mesmo? Você quer saber como é a manifestação do amor de Deus para compatibilizar essas duas coisas? Ele ter um Salomão como filho, mas não inocentar a culpa e os pecados dele. Você quer saber? Deixa eu te mostrar. Um dos versículos que eu mais gosto está lá em Romanos, no capítulo 5, é o versículo 8. E ele diz como é que Deus prova o amor dele. Eu queria que você ouvisse isso daqui muito bem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Esse é o clímax. Essa é a última peça do quebra-cabeça. Você entendeu o que quer dizer que Deus amou Salomão? Você entendeu o que quer dizer que Deus te ama? Você entendeu o que quer dizer que Deus não compactua com o pecado, Ele não inocenta o pecado e o pecado tem que ser condenado? Você entendeu como Ele prova? Era necessário que Salomão recebesse a condenação pela sua idolatria, pela sua promiscuidade, pelos seus envolvimentos distantes dos preceitos de Deus. Era necessário que você fosse condenado pelos seus pecados, pelas suas mentiras, promiscuidades, pelo seu apego material ao dinheiro. São os grandes ídolos do nosso tempo. Pelo seu apego ao status, à aparência. Era necessário que Salomão pagasse pelos seus pecados. Era necessário que eu e você pagássemos pelos nossos pecados, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu único Filho Jesus para receber a condenação dos nossos pecados quando nós estávamos marcados pelo pecado. Esse é o amor de Deus. Essa é a terceira via. O que o texto revela para nós é que Deus só admite a perfeição do cumprimento dos seus estatutos
Só teve um que cumpriu. O nome dele, Jesus. É por isso que Jesus tem a chave e as credenciais para ter um relacionamento pleno por toda a eternidade. E nós? Nós somos esses da segunda parte do texto. Perdidos, seguindo outros ídolos, como todos esses atuais que eu comentei aqui. Como é que Deus revela o seu amor? É aquela substituição cósmica. Deus pega esse escrito, essa sentença penal condenatória que pesa sobre nós, e Deus encrava ela lá na cruz. E o pecado que precisa ser condenado, Deus o condena. Mas em lugar de ser em nós, Ele o condena na pessoa do seu Filho. Cristo recebe a ira e a condenação de Deus pelos nossos pecados. E Cristo, que é o único que tem essas credenciais de uma vida perfeita para um relacionamento eterno com Deus, Ele, nessa união com Ele, Ele entrega as credenciais. Agora você interpreta. Números 14 e 18. Deus pode te perdoar, mesmo não inocentando a culpa, porque a culpa foi paga pelo Filho dele. Isso é que é o amor de Deus por Salomão, por mim e por você. Queridos, preste atenção. Enquanto uns acham que ou eu tenho que ser perfeito e certo e acertar o caminho, então Deus me deve e eu fiz tanta coisa boa e Deus vai assim, você vai dar com os burros na água, você vai quebrar a cara. Outros estão em caminhos perdidos, maus e sabem e eles vão e eles não sabem como fazer. O que a Bíblia diz é que nem você acerta o caminho. Nem você consegue abrir o caminho. O que a Bíblia diz é que o caminho é uma pessoa. Jesus é quem diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu é que sou a vida. Ninguém chega no destino que é o relacionamento pleno e eterno com Deus, se não for por Jesus. Quando eu estava meditando sobre isso aquece o coração, tá? Isso aquece o coração, porque a gente entende o que a Bíblia vai mostrando é que a gente precisa de um Salvador, e Ele veio. Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, há muitos anos atrás, quando eu fazendo uma viagem, na época que eu morava em Brasília, a gente fazia essa viagem, a gente ia para o Mato Grosso, porque eu tenho muitos parentes no Mato Grosso. E eu estava voltando, estava dirigindo, eu devia ter menos de 20 anos. Eu me lembro que era a minha primeira grande viagem interestadual, estava empolgadíssimo. E eu estava voltando do Mato Grosso, e naquela época, para ir para Brasília, você tinha que atravessar Goiânia. Eu vim todo destemido. Não, eu dou conta. Só que se eu estou hoje com 48, 18, eu estou falando de 30 anos atrás. Não tinha GPS. Nem aqueles modelos primeiros de uns grandões que o povo comprava e punha no carro, não tinha. Que dirá celular com Maps, Waze, não tinha. Mas eu vim empedernido e destemido. Eu me lembro de entrar em Goiânia, eu não estava só, eu me lembro que a minha mãe ela estava até dormindo. Daqui a pouco eu entro e falo, não, mas é para cá. Eu tenho lembrança que eu falava, eu tenho que encontrar a Avenida Anhanguera. Esse nome, inclusive, ele me dá pavor até hoje. Não sei o que é isso. Ô, gente, eu entrei e estou achando que eu estou indo pelo caminho certo. Daqui a pouco eu não conheço nada, eu não tenho a menor noção. Eu tenho que parar. Paro e pergunto, escuta, como é que eu acho a saída para Brasília? O cara fala, rapaz, você tem que pegar a Avenida Anhanguera. Eu digo, eu sei. Ele disse, você faz o seguinte, você vai aqui, duas, você quebra a direita, depois você passa, tem um terceiro sinaleiro, você pega a esquerda, você vai ver um colégio lá na frente, você passa no queijinho, ultrapassa, aí você vai no sinaleiro. Eu tô aqui, e tentando saber, o cara termina e eu falo, eu vou. E eu me lembro que eu saí, nisso minha mãe já tinha acordado,
Lá pela terceira orientação do cara, eu vou fazer ela. Aí acontece o pior, né? A pessoa que está do lado fala assim, eu acho que não foi isso que a pessoa falou, não. Eu digo, foi. E eu fui entrando, daqui a pouco eu tô perdido de novo. Eu paro, pego as informações, o cara fala, rapaz, veja, aqui, veja, acho que o melhor jeito, você vai até ali, você vira, você vê não sei o que, na padaria, você vai ter um posto de gasolina, você encontra não sei o que, eu digo, agora eu vou. E eu fui me perdendo. Quarta pessoa que eu paro, eu tava aflito. Eu me lembro de ter parado. Eu me lembro até hoje. Foi num sinaleiro. Era uma pessoa num Fiat Uno. Um verde meio desbotado. O vidro dele estava aberto. Eu parei e falei assim, senhor, eu já estou há meia hora perdido aqui em Goiânia. Eu não consigo achar a saída para Brasília. Ele virou para mim e falou assim, ih, rapaz, está difícil daqui. Eu acho que o meu semblante, ele ficou tão descaído. Eu estava assim, agora tão humilhado. De repente eu escuto aquele cara dizendo, faz o seguinte, me segue, eu te levo até a saída. Ô gente, aquele cara, ele entrou para dentro daquela Goiânia. Vem para aqui, vai para ali, vai para lá, vem para aqui, vai para lá, e eu atrás. Até que, depois de muito andar, a gente faz um último giro e ele buzina apontando uma placa. Saída para Brasília, a BR. A Bíblia é mais ou menos isso. Você acha que você dá conta. Você quer fazer o seu caminho. Muitas das vezes você está até bem intencionado, mas você vai dar com os burros na água. O que a Bíblia diz é que você precisa de alguém. Que ele olhe para você na sua humilhação e ele possa te dizer, vem comigo, eu te levo, eu tenho o caminho, só em mim você chega no seu destino. Esse alguém existe e é Jesus. Ele nos leva para a eternidade. Nós aprendemos isso nas Escrituras. Que o Senhor aplique a palavra no seu coração. Vamos orar? Deus querido, obrigado. Obrigado porque a tua palavra, com quanto pareça difícil, ela aquece o nosso coração. Porque nós percebemos o desespero do ser humano para ser salvo, mas o amor de Deus demonstrado na salvação operada na pessoa do seu Filho Jesus. Que isso seja compreendido nesse dia por todos nós, em nome de Jesus. Amém. E agora, querido, para nós encerrarmos, eu queria me unir com você para orar pelo seu pedido de oração específico, pela questão aí que está no seu coração. Vamos orar? Pai querido, o Senhor nos chama na tua palavra a apresentar diante do Senhor todas as nossas petições, pela oração e pela súplica, com aquela curiosidade. Devemos fazer isso com gratidão no coração. Talvez a gratidão seja o reconhecimento de que o Senhor é soberano. Talvez a gratidão é por saber que quando a gente deseja muito algo, o Senhor sabe melhor do que nós se o tempo é aquele, se a forma é aquela e se de fato aquilo é o melhor. Então eu quero aqui me unir por aqueles que têm clamado pelos seus relacionamentos. Situações muito difíceis. Pedir tua intervenção, mas já te agradecer, porque o Senhor está cuidando, o Senhor está tratando. Quero clamar aqui junto com aqueles que estão com questões de saúde. Pedir ao Senhor o restabelecimento, com gratidão no coração, que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Quero clamar por aqueles que estão com questões financeiras. Quero clamar por aqueles que estão lidando com qualquer tipo de angústia, dor. Quero clamar por aqueles que estão envolvidos com pecado e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor visite com quebrantamento, visite com abertura de portas, visita com restauração, mas acima de tudo para todos nós, visita-nos com esse deslumbramento, com o amor de Deus provado no envio de Cristo para nos salvar. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, querido.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei